Fala aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Meus amados e minhas amadas, hoje nós vamos para mais uma aula de artes com o tema de pintura rupestre. Na aula passada nós falamos de arte rupestre. Hoje nós vamos falar de pintura rupestre. Então vamos lá. Então, gente, se hoje os pintores compram suas tintas e pincéis, no passado suas ferramentas eram bastante diferentes. Isso a gente não tem dúvida, né, gente? A gente pode se imaginar como era na pré-história e como nós vemos hoje, como é a nossa atualidade. Então a gente não tem nenhuma dúvida, né, do que os pintores passavam naquela época e para que hoje nós temos tanta facilidade que a modernidade nos ajudou, né? Então, como os pré-históricos não tinham tinta, eles utilizavam terra colorida, sangue de animais, para criar imagens de silhuetas de grandes feras em paredes e tetos de aquelas cavernas, né, onde eles moravam, porque era exatamente nessas paredes, né, naquelas rochas das cavernas onde eles viviam, e eles pintavam todas as superfícies. Em todos os lugares eles deixavam ali relatos do seu cotidiano. Então, usa-se o termo arte rupestre para designar as inúmeras pinturas encontradas no interior de cavernas pré-históricas por todo o mundo. A sugestão mais variável para tal feito é de que esses homens e mulheres primitivos, que viviam essencialmente da caça, acreditavam no poder das imagens, que desenhavam, ou seja, eles imaginavam que, criando imagem de suas presas, a situação de caças, animais reais, também se rendiam às suas caças. Assim, as criações dessas imagens poderiam servir como uma espécie de magia para uma caça bem-sucedida. Isso era um tipo de ritual que eles costumavam fazer antes de sair para a caça, né? E mesmo assim, é difícil afirmar com exatidão o significado e função dessas imagens. Historiadores relatam que eles usavam esse tipo de ritual para suas caças, como eu citei para vocês aí atrás, que era uma espécie para eles que traziam sorte. Se eles não fizessem esse ritual, eles diziam que não dava sorte na caça dele, né? Uma espécie de crença dele, né? Então, a função dessa imagem não se sabe o certo. Não se sabe o certo, na verdade, se foi apenas rituais ou que simbologia intelectual, né, eles assimilavam a essa contemporaneidade, né? Então, para eles, aquele cotidiano, uma espécie de ritual, certo? Então, a maioria dessas pinturas, feita com restos de carvão, pigmentos de plantas, terras coloridas, sangue de animais, representavam animais selvagens, pessoas, geralmente em situações de caças, plantas e símbolos abstratos. Para tanto, como é que eu diria para vocês, se fosse hoje na atualidade, a gente usa pincel, né? Mas historiadores relatam, eles não usavam pincel. Normalmente, eles usavam as próprias mãos. Há historiadores que relatam que eles usavam o pelo dos animais para fazer pincel, né? Isso também ajudava eles a pintarem, né? Mas a maioria dos casos que historiadores relatam que eles pintavam com as mãos, sim, tá? Que eles não usavam pincéis, eles pintavam com as mãos, sim. Então, gente, essas pinturas, elas podem ser divididas em 3 grupos, certo?
Existem os grupos homórficos, que são representações de animais. Vocês podem observar de acordo com a imagem desta arte rupestre que eu botei no slide aqui de vocês. Os antropórficos são figuras humanas e são diversas formas. E os símbolos, que era constituído por desenhos sem sentido, para a gente que observa, né? Porque para eles, cada risquinho desses que eles faziam tinha uma simbologia. Não era à toa que eles faziam esses inúmeros desenhos pelas paredes, né? Que mesmo tendo esse desenho há mais de 7.000 anos atrás, as cores já eram utilizadas nesse desenho. Vocês podem observar. Eles não tinham muita opção de cores, mas tinham cores. Tinham cores e existente até hoje. O homem repassava alguns minérios para obter o pó colorido e misturava com cera de abelha ou resina de árvore. Existe árvore que libera uma espécie de resina. Então, eles usavam esses adereços que eles adquiriam da natureza, que ajudava a fixar. Isso foi descoberta deles, porque naquela época não existia ciência que pudesse comprovar, não existia livros que pudessem dar, que tivesse escrito ali para eles, que desse para ele comum a experiência, usa isso que dá certo. Igual nós temos hoje, nós queremos fazer uma coisa, hoje nós vamos ali no Google, pesquisamos e já temos a fórmula. Eles não tinham essa fórmula. Então, eles descobriram isso, né, que a resina, a cera de abelha, ajudavam quer dizer, ele misturava com o pó da terra ou pó de alguma casca de árvore e ajudava a fixar essa tintura, né? Além disso, os análises de pigmento mostram a utilização do carvão, né? Eles queimavam aquelas fogueiras, né? E eles observaram que aquele resto de madeira queimada, os carvões, eles serviam também para liberar tinta, né? O próprio sangue dos animais, em todos os relatos de geólogos, de antropólogos, há registro que eles usavam o sangue de animais para usarem essas pinturas. E, segundo historiadores, né, a maioria dessas pinturas eram feitas por caçadores, né? Como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, que eles utilizavam essa imagem, esses desenhos, esses símbolos que eles desenhavam ali, simbolizando o que eles queriam simbolizar, mas simbolizavam. Eles usavam aquilo como certos de ritual. Então, eles achavam que desenhando aquilo ali ia trazer sorte para eles diante da caça. Então, toda vez que eles iam fazer a caça, eles faziam esse tipo de ritual, certo? Então, aqui, gente, eu deixo para vocês sobre a pintura rupestre. O que eles usavam como tinta, os tipos de pinturas que foram divididas, né? Foram divididas em zoomórficas, antropomórficas e símbolos. Que mesmo da maneira que eles desenharam, a gente pode observar como isso. Representações de animais, representações de figuras humanas, né? Na observação que a gente pode fazer na pintura deles. E símbolos. Existe pintura rupestre que tem símbolo, tem triângulo, tem quadrado, vocês vão ver isso, vocês podem pesquisar e vocês vão observar que eles também usavam forma geométrica. Agora, como é que eles tinham esse desenvolvimento, eu não sei responder para vocês, mas usavam, certo? E como atividade da aula de hoje, eu botei aqui uma pedra, certo? Que era considerada uma caverna dos pré-históricos. Aqui tem pinturas rupestres, vocês podem observar, né? Tem vários tipos de animais aí, grandes, pequenos, das espécies que existiam onde eles estavam, que fizeram nessa rocha. A atividade é a seguinte: agora
Imagine que você queira deixar registrado para alguém num futuro bem distante. Digamos que esse futuro bem distante seja seus netos, seus bisnetos, né? Você vai deixar registrado nessa atividade como é o seu dia a dia hoje, tá? Você vai criar uma obra que retrate nessa obra o seu dia a dia no seu tempo, na sua atualidade. Você vai fazer essa obra, você vai fotografar e você vai me enviar, tá? Eu vou aguardar ansiosamente o trabalho de cada um, tá, gente? A gente fica por aqui, até a próxima. Um beijão no coração de vocês e lembrando que eu te amo vocês, tá? Beijo, meus amores.